Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 11, versículo 12. Glórias a Jesus. Amém? Ele é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu não sei qual é a expectativa que você tem no seu coração, mas eu tenho aprendido com Deus que quanto maior a sua expectativa, maior a manifestação do poder de Deus. E eu estou com meu coração assim, palpitando, acreditando que essa noite vai ser uma noite onde Deus vai marcar algumas pessoas nesse lugar. Eu acredito que Deus vai fazer algo poderoso nessa reunião, porque Ele é Deus e Ele não decide, ou melhor, Ele não diz quando Ele vai fazer, mas quando Ele decide fazer, Ele faz. E eu sinto no meu espírito é como se eu estivesse sacudindo aqui no altar, no espírito, eu sinto no meu coração que alguma coisa vai acontecer essa noite. Eu não sei o que é, mas eu digo para você que alguma coisa vai acontecer. Então, coloca a tua fé, une a tua fé à minha, vamos criar uma expectativa muito grande, vamos chamar à existência aquilo que não existe, vamos tratar as coisas que não são como se já fossem, vamos acreditar que Deus vai fazer algo sobrenatural sobre a nossa vida nesta noite. Amém? Antes de entrar na mensagem, eu também quero te dar mais um aviso. Essa semana eu tive uma reunião muito boa em relação ao nosso sonho, o nosso projeto da cidade de Belém. Eu saí dessa reunião com meu coração assim muito esperançoso. Eu acredito que por esses dias Deus vai nos dar uma resposta. Eu estou aguardando firmemente nisso. Glórias a Jesus. E Deus está me chamando para dar um grande passo de fé, mas eu quero que você entre comigo nesse passo, amém? Uma pessoa só não consegue fazer nada, nós somos um time, nós somos uma equipe, nós somos uma família. E quando todos nós estamos envolvidos no mesmo projeto, esse projeto, ele com certeza, ele vai ter sucesso. Então eu conto com as suas orações, eu peço que você ore, interceda por aquilo que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer. É algo muito poderoso. Eu estava lá no jantar e um homem que eu nunca tinha visto na minha vida foi me apresentado através de um membro aqui da igreja, da casa. E quando chegou lá, ele falou: poxa, eu tenho ouvido falar de você, mas eu não te conhecia. E eu tenho algo para falar para você. Eu falei: pode falar. Ele falou assim: o que Deus vai fazer através da sua vida é algo muito grande. Não tenha medo, não tenha medo. Vá em frente, porque o que vai ser feito é algo muito grande. E aquilo não foi uma palavra qualquer. Eu senti no meu espírito que era o Senhor que estava usando aquele homem. E ele disse: olha, você vai ficar surpreso, vai vir recursos de outros países. Deus vai usar outras pessoas para abençoar a obra, porque essa obra não é tua, é dele. Ele tem visto o teu coração, Ele acredita naquilo que você vai fazer e Ele tem participação em tudo isso. Isso não tem a ver com você, mas tem a ver com Ele. Eu agarrei essa palavra, como eu costumo dizer, eu meti a mão lá em cima, trouxe para a terra, porque a Bíblia diz que tudo que eu ligar na terra vai ser ligado no céu. Eu liguei na terra, eu falei assim: eu tomo posse dessa palavra. E eu acredito que coisas grandes vão acontecer. Essa cidade de Belém está perto de ser inaugurada. Eu acredito no mercado solidário, eu acredito no momento de comunhão onde nós vamos ter. Eu acredito que nós vamos conseguir abençoar muitas pessoas. O pastor Vavá está lá em Antônio João, lá. Ele foi para uma conferência e chegou lá, ele mandou umas mensagens para mim. E ele está lá junto com os índios. Quem lembra aqui dos índios? Eu estive em Antônio João com o pastor Vavá, alguns meses atrás, junto com o pastor Bruno e o Adriano. E a gente tem um desejo no coração de construir a igreja dos índios. Então o pastor Vavá estava lá com o prefeito, levantando tudo que precisava, quanto que vai ser gasto, quem vai ficar à frente da obra. Então em breve nós como igreja nós vamos abençoar os índios, amém? Você está comigo nesse projeto? Pastor, mas a gente não quer construir uma cidade? Queremos, mas tudo na vida tem uma prioridade. E nesse momento aquilo que Deus vai fazer é construir a igreja dos índios, amém? E depois Deus vai dar a nossa igreja, porque assim é a vida. Quando nós semeamos na vida de alguém, alguém semeia na nossa vida. Amém? Eu acredito firmemente nessa palavra, eu me agarrei nessa palavra e é assim que a gente vai fazer. Amém? Marcos capítulo 11, versículo 12 diz assim: no dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão no seu coração. Pai,
graças te damos. Tu és e sempre será o pastor real desta casa. Estamos aqui reunidos não para ouvir um homem falar, mas para que o teu Espírito fale através dos meus lábios. A minha oração é que o Senhor me esconda atrás da tua cruz, de modo que tu venhas usar a minha vida, me gasta por completo nesta noite, mas fala com o teu povo de uma forma clara e audível, para que todos nós saiamos daqui certos de que o Senhor começou a boa obra e o Senhor vai terminar. Leva-nos, Senhor, a um nível de revelação que aonde as escamas dos nossos olhos caiam por terra, aonde o nosso coração venha queimar, aonde a nossa boca venha palpitar, e que cada vez mais possamos compreender o lugar aonde o Senhor quer nos levar. Deus, escuta o clamor da tua igreja nesta noite. Que cada uma das mentes sejam levadas cativas ao teu altar. Libera sobre nós a tua palavra, Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar a Deus. Eu dei um tema para essa mensagem. Repete comigo assim: cuidado com a aparência. Eu hoje de manhã falei algo também parecido. Quem aqui lembra do Denorex? Levanta a mão. Tu não quer dizer a tua idade, né? Levanta a mão. Para de história, levanta a mão. Tem uma galera aqui mais de 40. Eu sou da tua turma. Amém? Denorex, parece, mas não? Tá vendo como é que tu sabe? E tu não levanta a mão, né? Então, a aparência engana. Às vezes nós acreditamos em algumas coisas que não deveríamos acreditar. Muitas vezes confiamos o nosso coração a pessoas que não deveríamos confiar. Algumas situações nós olhamos somente o rótulo, mas não nos preocupamos com o conteúdo. Às vezes a gente vê algo bom, eu não sei se já aconteceu contigo, mas eu lembro que na pandemia, todo mundo em casa, aí a internet bombava, assim ou não? Aí eu lembro que eu vi um casaco lindo, cara. Eu falei, vou comprar esse casaco. Eu entrei lá e comprei o casaco. Quando o casaco chegou, só o sangue de Jesus. O negócio parecia que tinha sido feito na quitanda, cara. Mas quando eu vi na internet, era a coisa mais linda do mundo. Porque as aparências enganam. E aí quando a gente começa a ver sobre a nossa vida, muitas vezes a gente vê alguma situação e fala assim, pô, isso é bom, eu vou entrar. Mas a gente não se preocupa com o que está por trás daquilo que está aparentando. E nessa história, eu queria que você tentasse imaginar comigo, Jesus, ele na verdade, ele um pouquinho antes, ele tem uma entrada triunfal em Jerusalém. Logo depois ele vai até os cambistas que estão no templo, praticando comércio. Jesus chega lá e vira aquilo tudo, ele quebra tudo. Aí o texto diz que no dia seguinte, ele voltando de Betânia, a Bíblia não diz, mas eu acredito que ele estava na casa do seu amigo Lázaro. E quando ele está voltando de Betânia, ele está vindo, caminho a Jerusalém, e ele encontra uma figueira, só para ver se estava ligado. Ele encontra uma figueira. O texto diz, coloca para mim, Leozinho, meu príncipe. Marcos 11:12. No dia seguinte, quando estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. 13. Olha o que diz o texto. Viu de longe uma figueira cheia de... E foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou o quê? Encontrou somente folhas. Então Jesus, quando ele vê a figueira, ele vê muitas folhas. Ele fica impressionado, ele fala assim, tem muito figo ali. E ele vai e chega perto. E quando ele chega perto, ele percebe que eram somente folhas. Os figos não tinham. Quando você vai estudar um pouco a figueira, normalmente ela primeiro dá o fruto, para depois dar a folha. Às vezes acontece de dar folha junto com o fruto, mas é muito difícil dar a folha antes do fruto. Perceba que o texto não diz, mas eu acredito que tinham outras figueiras perto, e que Jesus, quando olha para aquela, ele ficou impressionado com aquela, porque aquela tinha muitas folhas.
Mas quando ele chega perto, porque de longe parecia uma coisa, mas quando ele chegou perto é que ele percebeu de fato que era. Assim somos nós. Quando caminhamos longe de algumas pessoas, às vezes acreditamos em algumas coisas, mas quando nós andamos perto, na intimidade, é que nós percebemos quem elas são. Sim ou não? Por isso eu quero te dizer essa noite, não fique impressionado por aquilo que você vê na internet. A coisa que mais me impressiona é que a Bíblia diz que pelos frutos conheceremos a árvore. Não é pela árvore que se conhece o fruto, mas é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, nós precisamos conhecer de verdade quais são os frutos que as pessoas têm dado, para que nós possamos dar credibilidade àquilo que elas carregam. Quer ver uma coisa que eu vou te dizer? Se hoje aqui cada um de nós ganhasse uma vida para Jesus, no culto seguinte não tinha lugar para sentar. Só uma vida, não quero duas. Só uma vida. Jesus nos chamou para podermos frutificar. João capítulo 15, coloca para mim, Leozinho. Capítulo 15, versículo 1. Olha o que diz o texto. João 15, 1 diz assim: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio da palavra que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer. 6. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Agora olha o que diz o versículo 7. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que... Coloca, Leozinho, no versículo 7, ARC, A-R-C, a versão. Se vocês ficarem... Não. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em... Pedireis tudo o que quiserdes e vos... O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu sou a videira. Se vocês permanecerem em mim, ligados comigo, em alguns momentos eu vou ter que podar vocês, porque vocês só vão poder dar frutos se vocês forem podados. Por isso, em alguns momentos, quando a palavra de Deus, ela às vezes nos confronta, entenda que esse confronto, ele é proposital, porque são nos confrontos que nós somos podados. Quando nós recebemos elogios, os elogios fazem bem ao nosso ego, mas não são os elogios que nos fazem crescer. O que nos faz crescer são as podas, são os confrontos, são os momentos em que Deus vai nos revelando aquilo que nós precisamos mudar em nós. Você está comigo aí? Então, quando Jesus ele encontra uma figueira, ele olha de longe, ele vê muitas folhas, mas quando ele chega perto, ele percebe que não tinha fruto. Então ele diz para a figueira que nunca mais ninguém coma fruto de ti. Quando você lê a Bíblia depois na tua casa, a Bíblia diz que no dia seguinte, quando ele passa lá, a figueira está seca. Eu pergunto para você, qual foi o propósito de Jesus? Foi simplesmente secar uma figueira? Foi amaldiçoar uma figueira? Foi fazer com que a figueira que não tinha fruto não desse fruto? Não, não. O propósito de Jesus, na verdade, ele estava usando uma alegoria. O que é uma alegoria, pastor? É ele usando algo simbólico para mostrar para os discípulos aquilo que ele queria falar com o povo de Israel. A figueira representa o povo de Israel. O que Jesus estava falando, mostrando para os discípulos o povo, ele aparentemente está bonito por fora. A hipocrisia dos fariseus mostra que eles são muito religiosos, que eles são muito crentes, mas na verdade, quando você vai buscar dentro deles a verdadeira essência, eles não têm nada para oferecer. Nos dias de hoje, Israel de antigamente é a igreja dos dias de hoje.
Eu tenho dito nesta casa que muito mais do que nós apresentarmos uma aparência de crente, nós precisamos de fato ser crentes no Senhor. Nós precisamos carregar o bom perfume de Cristo. Nós precisamos dar frutos, porque um homem de Deus, ele não é reconhecido pelo nível cultural que ele tem com a palavra, mas ele é conhecido por aquilo que ele carrega e pela transformação que ele faz na vida de outras pessoas. Um homem de Deus e uma mulher de Deus que chega em ambientes e esses ambientes não são transformados, alguma coisa tem de errado. Quando nós começamos a voltar nos textos bíblicos, nós vamos perceber que o maior propósito de Jesus era mostrar para os discípulos como fazia. Ele não dizia como fazia, mas ele mostrava como fazia. Ele chegava em ambientes completamente destruídos e ele agia de uma forma completamente diferente, fazendo com que ambientes que estavam destruídos pudessem ser restaurados. Eu e você fomos chamados para uma missão, e isso tem que ficar muito forte no teu coração. Você não foi chamado para viver uma vida somente de abundância nesta terra. O maior propósito de Cristo na sua vida é fazer com que você se levante e ganhe muitas almas para Jesus Cristo. Um dia alguém pregou a palavra de Deus para você, e para a glória do Senhor você foi liberto, e hoje você serve a Cristo. E Deus quer usar você neste tempo. Deus quer usar você neste tempo para anunciar as boas novas para aqueles que não conhecem. Glorifica o Senhor. A época da figueira era junho. Normalmente você, quando vai estudar, junho, que normalmente é a época que a figueira dá figo. Aquela época ali era a época da Páscoa. Jesus estava prestes a ser levado para uma cruz. Então ali estava mais ou menos no mês de março para abril. Então não era a época de figo. O que Jesus estava querendo falar com o povo através de um fato era mostrar para os discípulos aquilo que ele estava fazendo. Quando você vai para o livro do profeta Osés, capítulo 9, versículo 10, fala também da figueira. Quando você vai para Joel, capítulo 1, versículo 7, também fala da figueira. Deus em todo o tempo, ele vai falando da figueira. Quando você vai ler Mateus capítulo 24, diz que vai chegar um tempo em que a figueira vai voltar a florescer. A figueira está falando de Israel. Amém? Os estudiosos sabem do que eu estou falando. A figueira fala de Israel, fala do Israel de Deus. Eu e você somos a igreja dos dias de hoje. Nós somos o Israel do Antigo Testamento. A igreja não são quatro paredes. A igreja sou eu e você. Bate no peito e diz: a igreja sou eu. Nós somos a igreja. Deus está falando conosco nesta noite que tem algo muito poderoso para ser liberado sobre a nossa vida. Existe uma unção. A Bíblia chega ao ponto de dizer que nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Muitas vezes chegamos até a presença de Deus, mas queremos pedir aquilo que é bom para nós, não aquilo que é bom para Ele. Deus tem prazer em liberar as suas bênçãos sobre a nossa vida, desde que aquilo que nós venhamos pedir esteja de acordo com aquilo que Ele quer fazer na terra. Você está aí ainda? Hoje, quando você abre as redes sociais, e nada contra, quando você abre as redes sociais, é muita gente ensinando muita coisa, mas é pouca gente ouvindo aquilo que de fato tem que ser ouvido. São muitos mestres, são muitos doutores, é muita teologia. Se você começar a ouvir muita coisa, você vai acabar se confundindo. Eu não sei como é que é na tua casa, mas na minha casa, eu e meu irmão fomos criados debaixo de uma doutrina do nosso pai. Eu não ia para a casa dos meus amigos para ouvir um conselho, ensinamento dos pais dos meus amigos, mas eu era educado pelo meu pai, eu era educado pela minha família. Então os valores que eu carrego são valores que vêm de berço. Hoje nós nos preocupamos em ficar olhando a internet e ficar vendo muitas coisas, e às vezes muitas coisas que nós vemos pode nos levar para um caminho que é um caminho sem fim. Você ainda está aí comigo? Nada contra, eu acredito que tem muito mais homens de Deus na internet do que aqueles que falam muita bobagem. Mas nós precisamos saber quem nós estamos ouvindo. A igreja hoje ela está se perdendo. Essa semana eu conversava com um amigo meu, pastor, um homem de Deus, e ele dizendo para mim: Léo, se nós cuidarmos da nossa igreja e formos somente saudáveis, naturalmente nós vamos crescer, porque é tanta maluquice que a gente vê aí que a gente fica impressionado.
Nós não precisamos inventar a roda, igreja, nós só precisamos ser saudáveis. Pastor, o que é ser saudável? É conhecer as Escrituras e cumprir aquilo que Jesus nos ensina. Nós não precisamos fazer campanha para crescer, não precisamos fazer um monte de coisa, não. Nós só precisamos ser crentes de verdade, entender quem é o nosso Pai, aquilo que Ele espera de nós, seguirmos os seus mandamentos. Naturalmente, quem é saudável cresce. Tudo que cresce muito rápido é câncer. O que nasce grande é monstro. A igreja, ela foi criada por Deus de uma forma pequena, mas ela tem que crescer naturalmente, organicamente. Você está aí comigo? Eu acredito firmemente que o tempo daquela figueira não era aquele tempo, mas o grande problema é a figueira apresentar algo que ela não tinha. Muitas vezes nós nos preocupamos de mostrar para os outros que nós somos aquilo que de fato não somos. Estamos muito mais preocupados de mostrar para quem está do nosso lado aquilo que nós carregamos do que propriamente estar diante da presença de Todo-Poderoso e ser de fato quem Ele espera que sejamos. Você está ainda comigo aqui? O que eu quero nessa noite é sacudir a tua estrutura no amor e te mostrar que muito mais do que nós precisamos mostrar para os outros quem somos, é Ele de fato conhecer quem somos. Davi era um homem que estava atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi estava lá, ninguém conhecia Davi, mas o Senhor o conhecia. Enquanto algumas pessoas estavam brigando pelo posto de ser rei, Davi estava cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Davi não se preocupava em ser visto por ninguém, mas Davi estava fazendo aquilo que Deus havia o chamado para fazer, e por isso no momento certo, ninguém sabia quem era Davi, mas o Senhor o conhecia. Por isso, quando o profeta vai na sua casa, até o próprio profeta que foi levantado por Deus, achou que quando encontrou Eliabe, o irmão mais velho, é esse, tem aparência de rei, tem altura de rei, tem tipo de rei, mas Deus fala assim, não, ô Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo lá o coração, eu vejo coisas que ninguém vê. Tem coisas que eu e você vivemos no particular com Deus que muitas pessoas jamais entenderão, mas nós não precisamos mostrar para os outros quem somos, nós precisamos ser de fato quem Ele nos chamou para ser. Eu e você podemos enganar toda a multidão. Quando você dá um microfone na mão de alguém, se esse alguém for bem eloquente e tiver uma desenvoltura, provavelmente ele vai falar muitas coisas bonitas que talvez te impressione. Mas muito mais do que impressionar, a minha pergunta é: quais são os frutos? Porque a árvore ela não é conhecida pelas folhas e nem tampouco pelo caule. A árvore é conhecida pelos frutos. Quer conhecer um homem de Deus? Veja o que ele tem feito na vida de outras pessoas. Quer conhecer uma mulher de Deus? Ela não precisa pegar um microfone e subir num tablado, mas procure saber o que ela tem feito no particular com o Senhor. O que mais tem nessa terra são pessoas esperando que homens e mulheres posicionados se levantem para simplesmente liberar uma palavra de vitória, uma palavra de conquista. O povo está gemendo, a terra está doente. O que nós precisamos é nos levantar com autoridade e dizer quem é o Salvador. Quando eu cheguei naquela churrascaria, é um negócio muito louco, pastor Reinaldo, porque quando eu entrava lá, eu era literalmente uma ferramenta nas mãos do diabo. Mas quando eu pisei lá na segunda-feira, a minha mente voltou a todo o meu passado e eu percebi de fato quem é o meu Salvador. Eu pude perceber e ver claramente, quando eu encontrei o Fernando, um garçom que está lá há anos. Eu falei: Fernando, tu não vai acreditar. Ele: o que foi, Léo? Eu falei: hoje eu sou um homem de Deus, cara. Ele falou: uau, Léo. Eu falei: é, pela misericórdia de Deus, eu não mereço, mas Ele me chamou para ser pastor, Fernando. Eu hoje sou casado e tenho 3 filhos lindos, com a mesma mulher. Aí ele: uau! Então, o que eu acho lindo é que Jesus, ele pode pegar uma pessoa sem expressão, em que a sociedade já não acredita mais, e ele pode fazer com que essa pessoa, que a Bíblia diz que está no pó, no monturo, e colocar sentado como príncipes. Esse é o Jesus que eu vim te anunciar essa noite. Glórias a Jesus. $292 homens. Na hora do apelo, você vê 21 homens se levantando e indo até a frente, entregando a vida para Jesus. Uau! Só Jesus pode fazer isso dentro de uma churrascaria. E as pessoas que não eram do nosso grupo, todas elas caladas, ouvindo a mensagem.
Eu tenho certeza no meu coração que uma semente foi lançada lá dentro do coraçãozinho delas. Em algum momento vai germinar, eu não tenho dúvida disso. Porque no meu coração, várias vezes foram lançadas sementes. Eu já falei aqui e vou repetir mais uma vez. Uma vez eu lembro que eu saí todo arrumado, fui para a porta da Nute. Quem lembra da Nute aqui? A galera, tu era também do bagunça, né? Eu fui para a Nute, eu estava na porta da Nute, todo arrumado. E eu lembro que veio uma senhora com coque, com saião, vendendo aquela bala com aquele negócio na mão. Aí quando ela veio, eu falei, eu quero nem lembro, uma bala, um chiclete, eu comprei. Aí dei um dinheiro para ela, quando ela foi dar o eu falei, não, fica para a senhora. Ela, obrigado, Deus te abençoe. Ela virou, quando ela virou, ela voltou. Assim te diz o Senhor. E ela começou, esse lugar não é para você. Deus te chamou para estar em outro lugar. Deus vai te levar para alguns cantos desse Brasil, para você falar da palavra dele. Você está perdido hoje, mas amanhã você vai entender aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aí as lágrimas começam a escorrer, porque existe uma essência dentro de mim, dentro de você. Existe um buraco dentro de nós que carro nenhum vai preencher, casa nenhuma vai preencher, dinheiro nenhum na face da terra vai suprir. Esse tamanho é o tamanho exato da pessoa de Jesus Cristo. E quando ele entra nesse lugar e ele preenche esse vazio, você se sente a pessoa mais feliz da face da terra. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Esse é o Jesus que me chamou e te chamou. Jesus é lindo, ele trabalha com pessoas. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Quando você encontrar um crente que muitas pessoas acreditam que ele não tem jeito, não julgue ele, porque você não sabe o que Jesus tem na vida dele. Aquilo que muitas vezes eu e você achamos que não tem jeito, Deus tem uma obra gigante na vida dele. E a gente não pode falar nada, porque o grande problema não é o começo das coisas, mas é o final de todas elas. Então não julgue as pessoas, porque Jesus não nos julgou. Então nós não podemos julgar, porque nós não sabemos aquilo que Ele vai fazer na vida de cada um. Eu nunca imaginei na minha vida estar aqui num tablado pregando a palavra de Deus. Sexta-feira agora eu fui com meu irmão em Cabo Frio, que a gente foi ver um negócio, a gente estava junto. E eu fui conversando com ele, eu falei para ele, irmão, tu sabe que Deus tem uma obra na sua vida, não sabe? Aí ele falou assim, eu sei. Eu falei, você precisa falar. Ele falou, não, eu não consigo falar. Eu falei, não, tu consegue, porque eu também não conseguia. Eu era tão envergonhado quanto ele. Mas eu falei assim, mas é o Senhor, Ele precisa que a gente fale. Porque a Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Então Deus vai usar alguém, e Ele precisa usar pessoas que amem ao Senhor. Você está aí comigo? Não se cale, aprenda a falar de Jesus no teu trabalho, na tua casa, para os teus vizinhos. Aprenda a pregar a palavra de Deus. Pastor, mas eu não conheço muito a Bíblia. Não precisa conhecer a Bíblia. As pessoas têm que ver o que Jesus está fazendo na tua vida. Porque às vezes nós olhamos de longe, tem pessoas que conhecem muito, mas quando a gente chega perto, não tem nada para oferecer. De longe é muito lindo, mas de perto não tem fruto nenhum. Jesus foi pegar fruta, Ele não foi pegar folha. Jesus não está esperando pessoas eloquentes, Jesus está esperando pessoas verdadeiras. Nós precisamos aprender a dizer, Jesus, eu sou pecador, mas eu te amo, e eu não quero continuar vivendo o que eu estou vivendo. Muda a minha história de vida. Ele só precisa disso. Muda a minha história de vida, porque de acordo com a sinceridade do teu coração, é a forma como Ele vai agir na tua vida. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo. Serei achado por vós, diz o Senhor, e fareis mudar a vossa sorte. Ele só quer ser achado. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer nos revelar segredos. Deus quer fazer coisas tão lindas na tua vida e na minha vida. A única coisa que nós precisamos é acreditar naquilo que Ele vai fazer. Por isso eu tenho dito, nós não somos perfeitos, mas nós somos de verdade.
Nós precisamos aprender a ser homens e vocês mulheres de verdade. No momento em que nós errarmos, nós não podemos ficar fingindo que nós não erramos. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas e entender aquilo que elas estão vivendo. Tem pessoas que hoje só precisam de um ouvido para poder abrir, compartilhar o coração e falar para você aquilo que ela está vivendo. Tem pessoas que muitas vezes parece que vão tomar o nosso tempo, mas não, deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que alguém te procurar, acredite no que eu estou te dizendo, porque a Bíblia nos ensina. Todas as vezes que alguém nos procurar, a maioria das vezes que essas pessoas a maioria das vezes que essas pessoas procurarem, Deus na verdade quer trabalhar em você e não na pessoa que está te procurando. Quando alguém te pede para ser abençoado por você, na verdade, Deus na verdade está querendo ver qual é o teu coração, o que tem te movido. Você ainda está aí comigo? Eu acredito firmemente que o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é algo muito poderoso. Mateus capítulo 7, coloca para mim, Leozinho, versículo 15. Olha o que diz esse texto: acautelai-vos, porém, dos falsos, fala alto, dos falsos, que vêm até vós vestidos como, mas interiormente são, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus, você conhece uma pessoa pelos frutos. Quer conhecer uma pessoa, você vai conhecer pelos frutos. A Bíblia fala de um homem chamado Eli. Eli tinha 2 filhos. Repete comigo: Rofni e Finéias. Eram 2 filhos. Eli era um sacerdote. E naquela época um sacerdote passava de pai para filho, então os filhos também eram sacerdotes. A Bíblia diz que ele via os filhos fazendo coisas erradas, ele não repreendia os filhos. Então os frutos eram ruins, porque a árvore já estava ruim. Deus levanta um homem chamado Samuel, era um menino, mas ele foi gerado por uma mulher chamada Ana. Repete comigo: Ana. Ana, quando ora, ela era estéril. Quando ela ora, ela pede para ter um filho. Ela fala assim: Senhor, me dá um filho, mas o filho que tu me der eu vou devolver para você. O que Ana estava dizendo é o seguinte: Senhor, eu quero gerar um fruto, mas eu quero que esse fruto venha frutificar na terra. Eu quero que esse fruto ele venha a ser estabelecido sobre a terra. Então, se a árvore é boa, o fruto é bom. Quando você vai ler as escrituras, a Bíblia diz que não teve uma palavra do profeta Samuel que caísse por terra sem se cumprir. Samuel foi um dos maiores profetas das escrituras. Samuel foi um homem gerado dentro de um ambiente hostil, dentro de uma casa, desculpa a expressão que eu vou usar, dentro de uma igreja bagunceira. Samuel foi gerado dentro de um ambiente onde os filhos de Eli se prostituíam com as mulheres, roubavam a oferta da igreja, fazia tudo de errado que você possa imaginar. Está repreendido o nome de Jesus, mas pensa um pastor endemoniado, e pensa os filhos pior ainda. Aquele menino cresceu naquele ambiente, vendo todas as coisas erradas. Mas deixa eu dizer uma coisa: não é o ambiente que define você, é aonde você está plantado é que vai definir você. Samuel vivia num ambiente hostil, mas aquele ambiente não definia quem ele era, porque Samuel veio para a terra com um propósito, que era glorificar o nome do Senhor. Quando Samuel ele cresce, ele assume o sacerdócio. Quando você vai ver, foi Samuel que ungiu Saul como rei. Foi Samuel que ungiu Davi como rei.
Samuel era um homem que carregava algo poderoso no seu interior, porque não tinha a ver com a terra, mas tinha a ver com quem ligava ele à terra. Samuel, ele entendia que ele tinha vindo de Ana, mas quem gerou ele na verdade foi o Senhor. Nós somos os únicos seres humanos que nós carregamos um pouco da terra e um pouco do céu. Nossa terra, a nossa carne veio do pó da terra, mas o nosso espírito veio do Senhor. Por isso eu e você temos um desejo enorme de adorar alguém. Por isso, quando você vê uma pessoa adorando a outros deuses, deixa eu te dizer uma coisa, não julgue essas pessoas, porque na verdade elas estão buscando o mesmo Deus que você conhece, só que elas não conhecem Ele ainda. Você ainda está aí comigo? Muitas delas buscam em lugares errados aquilo que elas acham que é certo, porque todo ser humano foi criado com uma necessidade de adorar a Deus. Só que muitos não conhecem a Deus, então eles acreditam que olhando para uma imagem de uma mulher carregando uma criança no colo, eles acreditam que ali é o seu Deus. O nosso Deus é invisível, mas Ele é real. Não se ouve a sua voz, mas Ele fala. Aparentemente Ele não tem ouvidos, mas Ele nos ouve. Aparentemente Ele não tem mãos e não tem pés, mas Ele nos toca. E esse mesmo Deus, eu creio no meu espírito que Ele está aqui essa noite, passeando no meio da congregação e tocando nas pessoas que precisam ser tocadas nesse dia. Glórias a Jesus. A Bíblia diz, Romanos capítulo 1, bota Romanos 1,16. Eu acho que é Romanos. É isso mesmo. Porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o quê? Pois é o quê? É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois do grego. Coloca a versão NTLH. Eu não me vergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é como se fosse uma dinamite. Quando você pega o Evangelho e você lê o Evangelho, é como se fosse uma bomba colocada dentro de você. Aquilo explode no teu interior e aquilo joga para fora tudo aquilo que está dentro. As escamas dos teus olhos caem, o desejo do teu coração aumenta, a palpitação do teu peito começa a crescer, porque você tem um desejo ardente de conhecer o Senhor. Você está aí comigo essa noite? Deus é real. Deus quer se manifestar cada dia mais para mim e para você. Deus não é um Deus de domingo. Deus é o Deus de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta e também do sábado. Deus, Ele quer todos os dias mostrar para mim e para você o que Ele tem para nós. Mas a pergunta é, estamos preparados para receber aquilo que Ele tem? Ou talvez não é nem preparado, estamos dispostos a abrir mão de quem somos para viver aquilo que Ele tem para nós? Quem quer seguir a Jesus? Levanta a mão. Sabe o que esse livro aqui diz? Quem quiser me seguir. Quem quiser, isso é uma escolha, não é uma obrigação. Quem quiser, se não quiser não precisa seguir. Quem quiser me seguir, negue-se o quê? Negue-se o quê? Tome o quê? E o quê? Negue-se o quê? Tome o quê? E o quê? Enquanto você não negar a si mesmo e você não tomar a sua cruz, você nunca vai conseguir seguir Jesus. Sabe qual é a maior prova de amor de um homem e de uma mulher? Não é fazer um coraçãozinho e botar lá no emoji lá um coraçãozinho dizendo eu te amo. Não. A maior prova de amor de um homem e de uma mulher é quando você não trai o teu cônjuge, porque você não trai não só porque você ama, mas porque você respeita.
A maior prova de amor é você abrir mão de alguma coisa que você deseja em troca de alguém que você ama. Eu vou repetir. A maior prova de amor que você dá a Deus é você não fazer aquilo que desagrada a Deus como prova do amor que você tem por Ele. Porque o pecado é bom, que se não fosse bom ninguém pecava. E não adianta dizer para mim que não é não. A gente está aqui na igreja, tu é crente. Amém? Então o pecado é bom, que se não fosse ninguém fazia. Mas o problema não é o pecado, mas é a consequência do pecado. Então a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do... Fala mais alto, não vive na prática do pecado. 1 João. Quem é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver na prática do pecado. Pastor, Deus perdoa quando você peca? Se você se arrepender genuinamente, de todo o teu coração, na hora que você pediu perdão a Ele, Ele te perdoa na hora. Mas a outra coisa é você pedir perdão e continuar fazendo aquilo que você faz. Você, desculpa dizer, você ainda não é nascido de Deus. Eu e você precisamos entender que quando Jesus ele olha para aquela figueira, ele olhou e de longe, é lindo porque o texto diz que de longe ele vê as folhas, ele de longe pensou que tinha frutos, mas quando ele chegou perto, ele viu de fato que não tinha fruto nenhum. O que o Senhor está querendo nessa noite é andar cada vez mais perto de mim e de você, porque é andando perto que Ele vai ver de fato quais são os frutos que nós carregamos. O que Ele deseja é estar coladinho comigo e com você, para ver de fato os frutos que nós carregamos. Sabe qual é o maior fruto que você pode dar? É ganhar uma para Jesus. Sabe o que mais me apaixonou na segunda-feira? Não foi aquela carne bonita que vocês viram rodando lá no espeto, mas foi no final, quando a gente fez o apelo e um monte de homem lá chorando, entregando a sua vida para Jesus Cristo. Muitos deles nem sabem o que fizeram, foram movidos pelo Espírito para chegar lá na frente e entregar a sua vida para Jesus. E eu disse para eles, talvez vocês não entendam o que está acontecendo agora, mas daqui a pouco vocês vão entender, porque o mesmo Jesus que um dia me libertou e que libertou todos esses homens, vai começar a libertação na vida de vocês. Você está aí? E eu acredito que essa noite Ele trouxe pessoas aqui para serem libertas. Jesus essa noite trouxe pessoas aqui para poder entregar sua vida para Jesus e ter uma transformação de vida. Eu acredito firmemente que o Senhor, Ele quando junta uma congregação, Ele junta pessoas, Ele junta para poder manifestar o seu poder e poder dizer para elas o quanto elas são bem-vindas no seu reino. Deus estava me trazendo à memória sobre a vida de um homem chamado Sansão. Juízes capítulo 13 começa a falar de um homem chamado Sansão. Você conhece a história de Sansão? Sansão era um homem forte, destruía todo mundo com a sua força. A força de Sansão estava nos seus cabelos. Mas interessante é que quando você vai ler com calma a Bíblia, você vai perceber que Dalila não era adversária de Sansão. Dalila só era distração na vida de Sansão. Quem era adversário de Sansão eram os filisteus. Ele foi levantado por Deus para destruir os filisteus. Ele não foi levantado por Deus para destruir Dalila. Mas Dalila foi usada pelo inimigo para distrair Sansão. E o interessante é que quando Sansão ele conta para ela aonde estava a sua força, isso me chama muita atenção, pastor Lucas, porque quando ele diz que a força dele estava no cabelo, a Bíblia diz que ela corta o seu cabelo, ela raspa o seu cabelo. Aí quando ele acorda, como sempre ele fazia, lá vem os filisteus. Quando ele acorda, quando ele vai tentar se desvencilhar, ele agora não pode mais, que ele agora está sem força. A unção de Deus saiu sobre a vida dele. E pega aqui comigo em nome de Jesus. A primeira coisa que os filisteus fizeram quando encontraram Sansão: furar o olho. Porque o que o diabo quer fazer na tua vida é que você fique cego e você não saiba para onde você vai. Depois de cegarem Sansão, eles levam Sansão para um moinho. E a Bíblia diz que ele é colocado num lugar onde os animais ficavam. E Sansão agora pega uma roda e ele começa a andar em círculo.
e ele vai andando em círculo. Eu fico imaginando quantos passos Sansão deu sem sair do lugar. Talvez o Senhor tenha trazido pessoas aqui essa noite que estão assim como Sansão, dando muitos passos, já estão cansados e não conseguem sair do lugar. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Em outras palavras, a Bíblia diz que a unção de Deus voltou a recair sobre a vida de Sansão. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Que a unção de Deus recaia sobre você nessa noite. Que a glória de Deus, o óleo fresco que vem do céu, começa a escorrer pela tua cabeça. A Bíblia diz que é o óleo que escorre pela barba de Arão. Que essa unção, esse óleo venha cair sobre a nossa cabeça nessa noite. Getsemane. Jesus foi levado para o Getsemane antes de ser levado para a cruz. Getsemane, quando você vai estudar o significado, é prensa de azeite. É o lugar da prensa. O Getsemane é onde espreme azeitonas, tira o melhor, o óleo dela, o melhor. E eu tive a oportunidade de Israel, ela passa por uma prensa, depois que tira o óleo, passa por outra prensa para tirar mais óleo ainda. Porque no final sempre ainda tem alguma coisinha para sair. O que Deus está falando conosco nessa noite é que existe um óleo fresco descendo do céu e que esse óleo está escorrendo sobre a nossa cabeça. Toma posse disso, isso não é da boca para fora. O Senhor está buscando na terra os homens e mulheres que queiram. Ah, pastor, eu ainda não entendi, mas tudo tem um começo, tem um dia exato. Teve um dia que mudou a minha vida. Eu conheci Jesus em 98. Eu me converti, na verdade, em 2006. De 98 até 2002 eu ia para a igreja. Eu dizimava, mas eu não era crente. Eu era simpatizante, eu gostava dele. Eu acreditava nele. Alan, eu chorava. Quando o pastor pregava, eu chorava, as lágrimas desciam. Quando eu saía da igreja, eu fazia tudo errado de novo. Eu não era ruim. Eu queria, mas eu não tinha força. Mas um dia, quando eu entrei na igreja em 2006, o Espírito de Deus, bateu no meu peito. Eu senti algo poderoso explodindo dentro de mim. O dínamo de Deus explodiu no meu ser. Eu me encontrei com Ele. E quando você encontra com Ele, mais nada nessa terra vai conseguir trazer e saciar o teu coração como Ele faz. Eu já tive muitos carros lindos, mas muitos carros lindos. Os que mais você possa imaginar lindo, com todo respeito, eu já tive. Eu já morei em casa de 1.100 metros quadrados. Eu já tive muitas coisas boas. Já fui em muito lugar bom. Viajei em muitos países. Mas nada se compara quando eu estou com Ele no meu quarto. Nada, nada, nada. Quando Ele desce com a glória dEle, Ele me envolve. E as lágrimas começam a cair. Não é um sentimento, mas é algo que começa a sacudir e você nunca viveu aquilo. Você ainda está aí comigo? E Ele está aqui essa noite. Eu estou suando aqui, Ele está aqui essa noite. E Ele quer essa noite mudar a tua história de vida, como Ele um dia mudou a minha e mudou de muitos homens e mulheres nessa casa. 10 anos. 10 anos, homem de Deus, 10 anos, levava minha cunhada na porta da igreja e não entrava. Mas um dia ele lendo a Bíblia, Jesus invadiu o quarto dele e disse para ele quem ele era. E ele sozinho chorava igual um louco. E hoje a vida dele, ele não consegue viver sem ele. Aí ele fala, hoje ele fala igual Davi: Senhor, tira tudo de mim, tira tudo de mim, mas por favor, não tira a tua presença. Você ainda está aí? Glórias a Jesus. A Bíblia diz que Sansão estava no templo de Dagon. É o Deus dos filisteus. E ele fala assim: Senhor, me dá só mais uma chance. Me dá só mais uma chance, Senhor. A Bíblia diz que Sansão é conduzido até as colunas do templo. Ele pega de um lado da coluna, ele pega do outro. A Bíblia diz que
Sansão na sua morte matou mais filisteus do que em vida. Deus tem uma obra para fazer na tua e na minha vida. Isso não tem a ver com igreja. Isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com Jesus Cristo. Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. Eu tenho conhecido pessoas por esse Brasil. Cada uma história diferente da outra. Eu tenho conhecido homens que carregam a glória de Deus. Eu tenho visto homens que foram tirados da latrina, do lixo, e hoje são pastores, profetas de Deus, que têm pregado o evangelho da verdade. Eu só estou aqui porque Jesus é real. Eu só estou aqui para te pedir o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Você só sabe se alguma coisa é gostosa se você experimentar. Eu posso dizer para você que isso aqui é bom, mas se você não experimentar, você nunca vai saber. Experimenta Jesus. Jesus quer mudar a tua história de vida. Essa semana eu atendi uma menina, uma moça, 4 filhos. Ela teve um problema com seu marido. Talvez ela esteja me assistindo na internet. Eles estavam brigando e ela denunciou ele. Ele foi preso. Depois levantaram, ele estava com problema de cesta básica, de pensão alimentícia, de um outro relacionamento. Ele foi preso. Aí ela foi no meu Instagram e falou: pastor, tem muito tempo que eu não vou à igreja. Aí me contou a história dela. Eu falei assim: a pastora Simone vai te ligar. Contei para a pastora, eu falei: vamos ajudar ela. Os meninos saíram daqui semana passada, fizeram uma compra, 2 carrinhos lotados de compras, 4 filhos em casa, não tinha nada o que comer, e levaram na casa dela. Essa semana ela veio aqui agradecer. Eu estava trabalhando, o Espírito Santo falou comigo: vai lá na igreja. Eu vim aqui, ela estava aqui. E ela começou a me contar a história dela. Eu olhei dentro dos olhos dela e falei assim: você pode de repente estar me enganando, mas eu quero acreditar que você está falando a verdade. Porque o Jesus que um dia me salvou, Ele pode salvar você. Se você estiver falando a verdade, eu vou te ajudar. E se você estiver falando a mentira, eu vou te ajudar também. Mas você vai perder. Porque com Jesus não se brinca. Por que eu estou te contando isso? Nós fomos chamados para mudar a vida de pessoas. Se não for para isso, não adianta virmos para a igreja. Se não for para transformar o ambiente onde a gente vive, a gente está brincando de ser crente. Um dia, cada um de nós vai partir dessa terra. Mas o que eu quero deixar implantado no coração dos meus filhos é que eles tiveram um pai que ouvia Deus falar. Eu quero que eles pensem do pai deles que ele ouvia o que Deus falava. Jesus o tempo inteiro quer falar com você e comigo. Nós só precisamos sair desse ruído maluco do mundo. E essa noite, crê no teu coração. Eu sinto no meu espírito que Ele está aqui. Porque quando Ele vem é diferente as coisas. E Ele quer mudar a tua história de vida.
Você está com uma ceia na mão. A ceia não é para quem está preparado também, igual o batismo. A ceia é para quem quer se preparar. A ceia, na última ceia, estava um homem que negou ele 3 vezes. Disse que não conhecia 3 vezes. Estava um homem que era Tomé, que duvidava de tudo. Ele tinha que ver para crer. Na ceia também tinha um homem chamado Judas, que vendeu ele por 30 moedas de prata. Tinha Tiago e João, os filhos Boanerges, os filhos do trovão. Tinha cada um com a sua maluquice. Cada um com a sua mazela, igual eu e você. Mas o mais importante é que todos eles estavam na ceia. E todos eles participaram dela. Eu não sei o que a religião tem dito para você. Eu não estou muito preocupado com o que falo, estou preocupado com o que ele fala. A ceia é para quem precisa. Eu não sei você, mas eu preciso tanto da ceia. Que juntos essa noite possamos comer do pão que representa o corpo de Cristo. Que possamos beber desse suco de uva que representa o seu sangue, que a Bíblia diz que é o sangue da nova aliança. Até que ele venha. Porque ele voltou para o Pai. A Bíblia diz que ele foi fazer muitas moradas. E ele vai voltar para buscar a sua noiva. Não sei se você acredita nisso, mas eu acredito tanto nisso. Eu só quero estar preparado para o dia que ele voltar. Todos os dias eu fico preparando. Se a minha roupa está branca, se está suja, se está amassada. Porque um dia ele vai voltar para buscar uma noiva ataviada de branco, sem mancha, sem ruga e sem defeito. Ele não vem buscar uma noiva perfeita, mas ele vem buscar uma noiva ataviada. Que possamos comer do pão e beber do vinho. Até que ele volte. Aleluia. Aleluia. Estenda sua mão bem alto. Pai, leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Que tenhamos a melhor semana da nossa vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Vá em paz, vá feliz. Que Deus abençoe a tua vida. Ganhe muitas vidas para Jesus. Amém.